Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de domingo, o princípio do pecado. Olha só que interessante, a gente vai analisar com carinho como é que estava a estrutura ali do mundo, a forma de pecado que estava ali, e a gente vai ver uma crescente até os nossos dias de hoje. Olha só o que diz Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, na análise de Deus, a gente vê que ele observou e viu que a maldade do ser humano, olha só, que Deus ele vê o nosso coração, aquilo que está dentro da gente. Então Deus viu que a maldade do ser humano estava se multiplicando grandemente sobre a terra. Olha só, mas olha, vamos analisar esse contexto. Na opinião de Deus, no final da criação, foi que tudo era bom. Na opinião dele, tudo que ele formou era bom, ele viu que era perfeito, maravilhoso, extraordinário ali. Então, o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados abomináveis. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade, embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes. Ellen White, Patriarcas e Profetas, profetisa do Senhor, diz o seguinte: as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Veja só, a maldade ali do ser humano, em Gênesis capítulo 6, ele já foi crescendo de uma forma tão grande mesmo. Como as coisas ficaram tão ruins tão rapidamente? Talvez não seja muito difícil encontrar a resposta. Quantas pessoas hoje, ao examinarem seus próprios pecados, não se perguntam o mesmo? Como as coisas ficaram extremamente ruins de modo tão rápido? Mas dentro desse contexto existe aqui a primeira pergunta que pede para procurar em vários textos aqui da Bíblia que é apresentado pela lição. Gênesis capítulo 3, verso 6, Gênesis 3, do 11 ao 13, Gênesis 4 e ali até o capítulo 6. Você vai ver ali começando o diálogo que a mulher tem com a serpente, a entrada do pecado, a desobediência ali, vai crescendo, o ser humano vai se degradando mais ainda nas escolhas que vai fazer na sua vida, até chegar aí no estágio de Gênesis, que diz assim: o que é esse relato em Gênesis 6, 5 e 11 não aconteceu por acaso? Olha só, esse relato nos mostra algo interessante. Veja só, o verso 5 a gente leu que disse que Deus viu a maldade do ser humano tinha se multiplicado grandemente sobre a terra. Aí no verso 11 diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Analisando com carinho esse texto, a gente vê o seguinte: para acontecer isso, algo aconteceu antes. Você vê a desobediência do casal ali, em não obedecer ao que Deus pediu. Logo em sequência, um filho mata o outro, e ali vai começando a maldade se multiplicar. E interessante a gente notar que Deus ele olha, mas ele não fica paralisado diante de um cenário como esse. Olha só aqui, houve uma história antes desse texto, a gente já sabe o resultado, o relato. O pecado não é como um corte ou uma ferida que possui um processo inerente e automático de cura. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando, até levar à ruína e à morte. Não é preciso imaginar a vida antes do dilúvio para viver esse princípio em funcionamento. Ele existe ao nosso redor mesmo agora. Imagina só, ali em Gênesis capítulo 6, logo um pouco à frente, depois da história de Adão e Eva, a gente vê a maldade do ser humano se multiplicando. Uma coisa interessante, você precisa analisar com carinho. Todos os jornais hoje, redes sociais, apresentam essa forma de maldade. O amor do ser humano se esfriando. Mateus capítulo 24 fala justamente sobre isso, sobre a vinda de Jesus, os sinais da volta dele, e fala lá que o amor de quase todos iam se esfriar. A forma que a gente está vendo hoje, a maldade, Deus está sendo misericordioso,
Deus tem pressa em salvar a sua vida, porque assim como foi nos dilúvios, Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Deus virá, muitos vão se dar em casamento, vão fazer o que bem entender, vão se prostituir, fazer tudo mais, vão matar os pais. Então isso está acontecendo nos nossos dias. Nós temos que nos apressar, nos jogar nos braços do Senhor, estudar com carinho a palavra dele, gravar em nosso coração rapidamente mesmo. Olha só, o que a gente deve admirar analisar com carinho. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que se trata a aliança de Deus. A aliança de Deus, ela está justamente sendo feita. A gente está estudando durante todo esse período as alianças que Deus fez com o povo de Israel. E a aliança que Deus quer fazer com você nesse exato momento é que você deixe essa vida de pecado, que você pare de adulterar, que você pare de beber, pare de estar roubando, pare de estar falando mal do seu irmão, pare de estar mentindo. Deus quer a tua vida nesse exato momento. Eu não sei onde você se encontra agora. Eu não sei que estágio você está da tua vida espiritual. Eu não sei de que estágio você está da tua vida agora amorosa. Mas Deus está te chamando para fazer uma aliança com Ele, para mudar a história da sua vida, mudar o cenário em que você vive. Vai passar por provações? Vai, mas com Cristo você vai ser mais que vencedor e vamos herdar a vida eterna. Que você possa aceitar o Senhor de todo o seu coração e vamos orar nesse momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver um amor grandioso pelo Senhor e pelo semelhante. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus.